no nosso primeiro vídeo sobre as diretrizes da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, nas nossas reflexões, falei no capítulo 1, do anúncio de Jesus Cristo neste mundo atual, no capítulo 1 das diretrizes. Agora, neste segundo vídeo, gostaria de aprofundar com você o capítulo 2. O capítulo 2 tem como título O Olhar de Discípulos Missionários. Tá bom, nós somos discípulos de Jesus e nós olhamos para este mundo que nós temos, do qual nós somos frutos também. Não pensemos que nós somos, nenhum de nós, católico, cristão, né, é um ET que caiu do céu aqui. Né? Nós somos, todos nós nascemos neste mundo, nascemos neste contexto, conhecemos bem esta realidade e como discípulos de Jesus temos um olhar sobre esta realidade, um olhar crítico que é capaz de enxergar luzes e sombras na realidade na qual nós vivemos. A igreja, os nossos bispos, nas diretrizes, lá no número 41, dizem: a igreja, sacramento universal de salvação, anuncia sempre o mesmo evangelho. Nessa missão ela é chamada a acolher, contemplar, discernir e iluminar com a palavra de Deus a complexa gama de elementos culturais, sociais, políticos e éticos que constituem a realidade à qual é enviada. Só a partir deste diálogo com a realidade em constante mutação, ela será capaz de fazer com que o Evangelho chegue aos corações das pessoas, às estruturas sociais e às diversas culturas. Veja, neste número, é o primeiro número do capítulo 2, convoca toda a igreja e todos os cristãos a dialogar. Veja, nós não somos arautos da desgraça, ou seja, pessoas que ficam dizendo que o mundo está todo ruim e que tudo vai acabar daqui 15 dias. Não somos isto. Nem também, muito menos, nós somos pessoas extremamente inocentes e que não enxergam e não veem também as contradições da história. Nós precisamos, na nossa igreja, aprendermos a arte do diálogo, termos um olhar crítico e sabermos enxergar o que é bom e o que é ruim. Afinal de contas, há muitas coisas boas no mundo de hoje, bem melhores do que há 100 anos atrás. Não é verdade? Quanta coisa boa, quantas conquistas, quantos direitos foram conquistados e quanta mudança que ajudou realmente o mundo a se tornar mais parecido com aquilo que é o sonho de Deus, o projeto de Deus, o reino de Deus, e que não era tão bom assim há 100 anos atrás. Há 200 anos atrás nós tínhamos escravidão no Brasil, hoje não temos mais. Que bom! Maravilha! Há um tempo atrás as mulheres não tinham direitos, hoje elas conquistaram seu espaço e melhoram cada vez mais nos seus direitos. Então há muitas coisas que melhoraram e que mudaram e a igreja precisa saber reconhecer na modernidade coisas boas e também as sombras, aquilo que precisa crescer, porque há coisas que estavam melhores no passado e que pioraram e têm piorado. E isto é assim, não é porque nós vivemos neste tempo, isto sempre foi assim. O mundo, este mundo, esta realidade não é o céu. No céu, nós viveremos a plenitude da vida. Neste mundo, as contradições, e somos chamados a fazer com que este mundo se assemelhe o mais possível àquilo que Deus sonhou. Então é preciso termos esta postura de diálogo. E é com esta postura de diálogo que vamos olhar algumas características sobre a realidade atual, a realidade que nós vivemos. Em primeiro lugar, este olhar positivo sobre a cidade. Às vezes, quando a gente fala de cidade, especialmente se você vive em cidade grande, a gente já pensa em trânsito, poluição, um monte de coisa. Mas ninguém quer voltar a morar lá no campo, apesar que há muitas pessoas que vivem no campo, mas as pessoas da cidade não querem, gostam de morar na cidade. Por quê? Porque tem coisas boas. Então vamos lançarmos um olhar positivo para a cidade. Positivo para o mundo urbano. Número 47 das diretrizes nos dizem assim: reconhecemos a presença de Deus em cada contexto histórico, inclusive no mundo atual, cada vez mais urbano. Por isso a cidade se torna uma imagem importante para a ação evangelizadora em nossos dias. A fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio às suas alegrias, desejos e esperanças, como também em meio às suas dores e sofrimentos.
Deus se faz presente em meio a todas as perplexidades que podemos experimentar. Cabe à Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, contemplar esta realidade, distinguindo nela o que esse mesmo Espírito já está dizendo e fazendo, identificando as sombras que negam o reino de Deus e as luzes, sinais que o próprio Senhor está realizando. Ou seja, o documento nos ajuda a olharmos positivamente para a cidade. Lembremos-nos como se encerra, o documento fala isso, inclusive, como se encerra o livro do Apocalipse, falando do futuro vindouro, do reino de Deus plenamente realizado. Está lá nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. É uma cidade que desce do céu. Uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu e que se estabelece na terra. Ou seja, e inclusive se diz, Deus habita esta cidade. O Senhor está no meio deles, porque a cidade não precisa de luz, nem de sol, nem de nada, porque o próprio Deus habita na cidade. Como enxergarmos Deus presente na nossa cidade, caminhando nas nossas ruas, no meio de nossas confusões, da agitação do mundo urbano, Deus presente no trânsito, Deus presente na agitação, no transporte público, nas indústrias, nas casas, nos bairros, Deus presente no meio dos pobres. Como enxergarmos Deus aí? Porque Ele está andando por aí. Ele está presente no meio de nós. Olhando para os valores que nós vemos no mundo urbano, nesta cultura urbana. Aliás, é uma coisa importante também de se perceber. Quando falamos de cultura urbana, não estamos falando só da cidade. Se você mora no campo, você sabe disso. É um jeito de viver. O jeito de viver da cidade impacta inclusive o mundo rural. Todo mundo lá no mundo rural, todo mundo está lá no meio do mato e tem o seu celular. Tem a sua antena para pegar a TV. A tecnologia chegou. O jeito de viver, o jeito de se comportar atinge também o mundo rural. Então, é um jeito, uma maneira, uma cultura que se expressa mais fortemente na cidade, mas que atinge todos os rincões do nosso país, inclusive lá no mundo rural. Veja só, o nosso mundo atual valoriza a individualidade. A individualidade é importante. Por quê? Porque cada um de nós somos únicos. No passado não era tanto assim. No passado, o importante era a comunidade, a sociedade, a família e tal, e o ser humano era meio que esmagado ali no meio daquilo. Hoje não. Cada pessoa é livre, única, e o mundo que reconhece isso, mas muito cuidado. Individualidade é importante, mas o nosso mundo também cai muitas vezes no individualismo, cada um por si, um não querendo saber do outro e não se importando com o outro. Vizinhos que nem se conhecem mais e não se conversam mais. Pessoas que moram no mesmo prédio, pegam um elevador e nem sabem o nome do outro, e encontram todo dia. Individualidade é importante, individualismo é um problema. O mundo consumista, né? E o consumismo aqui é difícil até de encontrar luzes nele, porque tudo se consome e se desfaz rapidamente. E os produtos que são feitos para durar pouco. Muito cuidado, porque nós podemos transformar as nossas relações em relações que são consumo também. Não tenho amigos, eu consumo amigos. A hora que não me servem mais, eu descarto. Eu não tenho família, eu consumo uma pessoa ou outra junto de mim. A hora que não me servem mais, eu descarto e vou embora. As pessoas não podem ser consumidas, elas não são descartáveis. Muito cuidado com a ideia de consumismo e do descartável sendo aplicado às relações humanas. Enfraquecimento das instituições. Tudo está fraco e questionado. Veja a crise institucional no nosso país. Todo mundo questiona esse poder, aquele poder, não sei o que. A família é questionada como instituição base da sociedade. As igrejas são questionadas. As instituições são questionadas. Isso é ruim? Em parte sim, em parte não. Porque o questionamento também ajuda as instituições a se renovarem. Contudo, nós não existimos sem instituição. Até um carro que você pega, uma carona que você pega é uma instituição. Não dá para você fazer uma revolução, você passageiro, vou fazer uma revolução contra o motorista. Daí bate, todo mundo morre, todo mundo. Então existe uma instituição até mesmo num carro. Então é preciso valorizar as instituições, fazer com que cresçam, com que melhorem, mas valorizá-las. Nosso mundo é um mundo plural e isto é bom. Quantas culturas, quanto jeito de ser humano, quantas maneiras de pensar. Nós temos uma tendência hoje no Brasil a querer matar a pluralidade. Quem não pensa como eu é excluído da minha vida. Então, como eu bloqueio lá na rede social, eu bloqueio no WhatsApp, vou lá no Facebook e bloqueio, porque não pensa como eu,
Eu acho que na vida também posso fazer assim, vou bloqueando, cancelando pessoas e excluindo pessoas. Isto não é bom. Pluralidade de pensamentos é uma riqueza, não é pobreza, riqueza. E precisamos aprender a viver neste mundo. A questão da alta mobilidade. Pessoa que mora na zona sul da cidade tem que correr para a zona norte. Pessoa que vai e tem que se mudar de uma cidade para outra e tal. Coisas boas e coisas ruins nesta dimensão. A pobreza. Cada vez mais nos centros urbanos os pobres são empurrados para a periferia, para longe. Eles têm que pegar ônibus e andar às vezes horas para chegar no lugar de seu trabalho. E aí não podem passar tempo com a sua família. Então os pobres que são afastados, são excluídos, moradores de rua, enfim, problemas que nós encontramos na nossa cidade. A questão da crise de vida e de sentido também, né, no mundo urbano. Quanta gente com crise, com depressão, que não encontra sentido na vida, vive no meio de uma multidão, mas se sente profundamente sozinho, não tem amigos, não tem ninguém. É um problema, precisamos... A vida é muitas vezes agredida de diversas formas no nosso mundo urbano. O desafio ambiental, né? As cidades são poluídas, não é só no Brasil, o mundo todo. As cidades são poluídas, poluem muito, estragam seus rios. Então, como viver em cidade sem estragar o meio ambiente? Os jovens que muitas vezes não encontram espaço e criam os seus espaços. Mas a juventude é quem é preciso dar preferência, porque perdidos acabam imersos nesta realidade. E por fim, a verdade que é relativizada. Não tem mais verdade, existem narrativas. Cada um encontra a sua narrativa e a minha verdade. Não existe mais a verdade objetiva. Isto está certo, isto está errado. Isto é verdadeiro, isto não é. E aí, se a gente não sabe mais o que é verdadeiro e o que não é, tudo é relativo. E eu me volto para mim mesmo, e eu sou o centro do universo, e o que eu penso está certo, não importa, não vou estudar mais, não quero me desafiar a aprofundar, e não reconheço o outro na sua realidade. Bom, esse é o nosso mundo urbano. No próximo vídeo nós vamos olhar um pouco mais para a igreja nesta realidade, com luzes e sombras, como ser discípulo missionário de Jesus nesta realidade.